Boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar nesse baita evento organizado por você, pela Fiat, pela Fundação Padre Anchieta. Agradeço também a Bia, que trabalha aqui com a gente. A organização do evento está um evento muito interessante. Muito obrigada. E eu fui chamada aqui a conversar um pouquinho com vocês sobre a monetização dos direitos autorais, né? Eu estou acompanhada da doutora Débora, que talvez entre um pouco mais efetivamente no assunto. Eu gostaria de trazer uma visão geral, fazer até uma crítica, talvez, que seja devida à lei, né? A gente, como advogado, depende sempre do cliente e das partes e das dúvidas que aparecem ou dos inconformismos para poder levar essas questões sempre para os tribunais superiores, STF ou STJ, que no fim do dia são os tribunais que vão fazer a interpretação normativa, né? Seja da Constituição, seja da Lei de Direitos Autorais, são esses os tribunais que dizem para a gente, né? Não só para os advogados, mas para a sociedade, qual que é o entendimento, qual que é a interpretação feita da lei. Eu vou pedir licença para vocês, porque eu fiz uma apresentação, então vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, e para a gente poder começar a falar desse assunto que eu reputo que é um assunto muito importante, porque afinal de contas, a ideia do direito autoral é que a gente possa ganhar dinheiro também com ele, né? Além de ser um desenvolvimento da arte, um desenvolvimento do pensamento, ele também é uma forma de trabalho, ou seja, de remuneração. E quando a gente fala de monetização dos direitos autorais, eu falei, deixa eu colocar isso no Google e ver o que aparece para mim. Então, muito do que vem para mim quando eu jogo essa informação no Google diz respeito ao YouTube e às inserções dos conteúdos nessa plataforma, né? E com vistas a isso, que é o segundo artigo que eu trago aqui, que fala, é uma estatística, um blog do Kingsta, é uma empresa de estatística que traz aí que o YouTube é o segundo site mais visitado, né? E eu falei, deixa eu ver como é que funciona, como é que outra plataforma de conteúdo se comporta em relação a essa questão da monetização. E descubro aí, eu sei que esse é um evento internacional, né? Então eu trago a informação da América Latina, que o Netflix possui 29 milhões de assinantes na América Latina. Então, assim, é bastante gente, né? E insisto com vocês, o direito autoral, ele tem uma previsão constitucional e depende, né, da criação humana, ele depende daquilo que vai no mais íntimo da gente, na forma do pensamento, e esse pensamento que depois se exterioriza, e garantindo a Constituição a liberdade de expressão, seja ela artística, e aí em todos os níveis, né, na forma de um poema, de uma música, de uma obra de arte, enfim, a Constituição garante a todos nós brasileiros e aos estrangeiros que aqui estiverem a liberdade de expor ao mundo a sua obra. E especificamente no artigo 5º, que é um artigo que trata dos direitos fundamentais, ela diz que o direito do autor, né, a ele cabe a exploração da sua própria obra, pelo prazo que a lei determinar, e esse prazo a gente sabe que é de 70 anos, né, ele pode explorar essa obra. Esse direito é transmissível, como vocês bem sabem, né, aos herdeiros, e o direito protege a participação individual em obras coletivas, a reprodução da imagem das vozes humanas, inclusive nas atividades desportivas também, né? O direito de fiscalização e do aproveitamento econômico das obras. Então, a Constituição, além de garantir a criação da arte, ela garante também a monetização. Tá? E assim, mais adiante no mesmo artigo, ela vai tratar também da marca, dos inventos industriais, né? E aí a gente vai para marcas e patentes, que é uma outra lei que fora dos direitos autorais. Mas implica dizer que a Constituição protege, então, a criação da arte, né?
que dá uma conotação moral do direito do autor, e a questão patrimonial, que é a questão da monetização, a exploração econômica da monetização. E aí eu cito o Le Chapelier, é um autor francês, que identifica a manifestação e a liberdade do pensamento e da expressão como a mais pessoal de todas as propriedades. Ou seja, isso é uma propriedade daquele que concebe, né, seja o poema, a música ou um quadro. Isso é a propriedade de quem concebe, e ele reputa essa como a mais pessoal de todas as propriedades. E a gente tem, por conta disso, manifestações incríveis, que vão desde um poema de Dante, a uma pintura do Van Gogh, a uma música de Bach. Ela nasce como um direito personalíssimo, tá? E a Constituição garante isso, esse direito personalíssimo, e daí resulta essa proteção moral sobre a qual a gente estava falando há pouco, né, dos direitos autorais. A Constituição normalmente dá a regra geral, ou seja, ela fala geral da proteção, né, em relação ao direito do autor, como em relação a outros direitos também. Nas leis específicas, a gente encontra um maior detalhamento desses direitos sobre os quais a gente está falando, e aqui especificamente sobre o direito do autor, né? Então, é a Lei 9.610 que vai reivindicar, dizer, né, que o autor tem o direito moral de reivindicar a qualquer tempo a autoria da sua obra, de ter seu nome indicado como autor na utilização da obra, de conservar a obra inédita, de assegurar a integridade da obra, podendo opor-se a qualquer modificação que possa ferir a honra e a sua reputação, ou seja, ele pode declinar de um pedido de utilização da sua obra, porque ele entende que aquela obra não está adequada àquele nicho específico de trabalho, ele não se coaduna com aquele tipo de trabalho, né? Ele pode modificar a obra dele antes ou depois de utilizada, e ele pode retirar a obra de circulação ou suspender qualquer forma de utilização que já tenha sido autorizada, né, quando essa circulação, essa utilização violem a reputação ou a imagem desse autor. Esses são os direitos morais envolvidos nessa propriedade individual que o Le Chapelier vai dizer sobre os direitos morais, né? E aí, a gente está falando aqui do fruto da criação, do fruto do pensamento, né? Mas, independente de que isso tenha surgido de uma inspiração, de uma divindade, ou mesmo daquela labuta sobre a qual diz o Olavo Bilac no poema dele sobre o poeta, né? Que ele constrói ali como um artesão os termos e o poema dele para chegar àquele resultado de brilhantismo, né? O fato é que isso é um trabalho, né? O trabalho do artista, o trabalho do músico, enfim, o trabalho do autor do livro, e esse trabalho pode ser explorado economicamente também, protegido pelo direito patrimonial. Então, a gente falou do direito moral do autor e a gente passa a tratar do direito patrimonial do autor, que também está previsto na Lei 9.610 de 98, que é a Lei de Direitos Autorais, tá? E aí, para entender um pouquinho o que isso significa, então, o autor tem o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artista ou científica. Ele pode usufruir da criação dele, né? É preciso autorização prévia e expressa, e vejam, isso é um termo da lei, tá? Ou seja, eu preciso da autorização antes de usar a obra do autor e de forma expressa, né? Ou seja, o autor tem que manifestar isso, e normalmente a gente faz isso por meio de um contrato ou de um termo, né? Então, é preciso autorização prévia e expressa para a utilização da obra pelas modalidades. E aí, de que forma a lei permite, então, a exploração dessa obra? Bom, pela reprodução parcial integral, pela edição, adaptação, o arranjo musical e qualquer outras transformações, as interpretações que a gente vai dar eventualmente para uma música, né? A tradução também depende, ou seja, a gente fala aí do direito dos tradutores, dos intérpretes, né? Eles também têm direito autoral envolvido no trabalho deles.
a inclusão em fonograma ou produção audiovisual, que a gente conhece como a sincronização, e a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra. Então, veja só, uma coisa é eu fazer o pedido para o autor para usar a obra dele de forma prévia e expressa. Insisto com vocês, isso é um dispositivo da lei. No Brasil, a gente exige que isso seja feito dessa forma, previamente, de forma expressa, né? Não pode ser tácita, tem que estar declarado que ele autoriza para aquela finalidade específica, né? E se você faz a inclusão, né, de uma imagem ou de um trecho de obra dentro de uma obra maior, e essa obra maior vai ser distribuída, então eu também preciso autorização do autor da obra para isso, tá? Isso é uma coisa muito importante. Por isso que os contratos de direito autoral são feitos. Primeiro, a gente faz contrato, né? A lei de direito autoral diz sobre a interpretação restritiva, ou seja, quando se der um problema e se isso chegar ao judiciário, ou seja, se houver uma disputa judicial, uma demanda, uma contenda, uma briga, o juiz vai pegar esse contrato e vai falar, ó, mas aqui está escrito assim ou assado, ou seja, ele vai ler o que está literalmente tratado nesse contrato. E se não tratar de questões que sejam importantes, ele vai fazer a interpretação de forma restritiva e vai buscar na lei o subsídio para isso. Então, por exemplo, se num contrato não tem o valor, né, daquele licenciamento da obra, o juiz vai assumir que aquele contrato é feito de forma onerosa, tá? E aí isso pode resultar em outros problemas, porque talvez o combinado tenha sido que não fosse oneroso e coisa que o valha. Então, a gente tem essa preocupação como advogado de fazer constar no contrato todo esse detalhamento, né, do que se está autorizando e de que forma que se autoriza. Porque a gente costuma dizer que a gente não faz contrato para os que estão fazendo o contrato, porque os que estão combinando, eles entendem o que o negócio está sendo feito. A gente faz contrato para os que vão suceder o contrato, né? Ou seja, quando essas pessoas vierem, é preciso que haja segurança jurídica de entender a relação que foi estabelecida anteriormente. Seja ela onerosa ou não, seja ela em todos os veículos de comunicação existentes, né, em qualquer tecnologia usada, seja por ar, seja por cabo, seja por meio de plataforma, streaming, enfim, a gente busca detalhar essa situação e, inclusive, detalha que se vai haver distribuição ou não, né? E continua a lei, não é só isso, ela diz, né? A distribuição para oferta de obras ou produção mediante cabo, fibra, satélite, que é isso que a gente está falando. Olha, eu preciso saber em que meios essa obra vai ser inserida, né? E se o autor permite isso. Aí, a utilização direta ou indireta da obra literária, artística ou científica na televisão, na execução musical, sonorização ambiente, enfim, eu preciso descrever essas situações todas quando eu vou pedir autorização do autor da obra. A inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e demais formas de arquivamento do gênero, que também precisa estar previsto isso, né? Até para quando você pede autorização ou vai buscar esse conteúdo que você precisa em alguém que seja detentor do conteúdo, que forma que isso está gravado. Precisa fazer digitalização, não precisa fazer digitalização, é possível de ser feito isso. Então, a gente lida com essas questões o dia todo, tá? E quaisquer outras modalidades que venham a ser inventadas em relação a esses veículos onde eu posso incluir a minha obra, tá? Para gente que trabalha... Veja, a gente tem advogados de produtoras, como é o caso da doutora Débora, você tem advogados de escritório que vão lidar com demandas específicas. Para gente que, no meu caso específico, que sou advogada da emissora de televisão, a gente ainda tem um outro direito, que é o direito da captação da imagem,
né? Que é uma coisa que são pedidos que eu recebo aqui todos os dias de gente que quer licenciar, né, esse tipo de conteúdo, ou seja, quer usar uma imagem que tenha sido gravada do Abelardo Barbosa ou do Silvio de Abreu, eventualmente em algum programa, que vai nos suceder aí com uma palestra, enfim. O que acontece? A radiodifusora, que é o nosso caso, que captou essas imagens, ela também tem direito em relação às imagens captadas. E quem vai tratar essas imagens, quem vai pedir para ter acesso a essas imagens, precisa saber que vai precisar de autorização da radiodifusora, mas da autorização também do retratado. Então, a lei detalha essas coisas todas. Tá? Eu sei que não é objeto aqui, né? Mas a mesma coisa, o recolhimento feito pelo ECAD, que também está previsto na lei, né? É um assunto muito espinhoso esse, mas os tribunais superiores, o Supremo já entendeu pela legalidade da existência dessa entidade que faz esse recolhimento e distribui depois para as editoras e, eventualmente, chegando até aí, os autores das obras musicais. Tá? E aí, isso tudo é muito importante e muito interessante, porque o produtor audiovisual, ele movimenta um mercado, né? Assim como a radiodifusora, assim como os artistas envolvidos na obra, os músicos, eles movimentam um baita mercado que às vezes para um leigo não é tão perceptível, né? Mas quando a gente vê naquela barra de rolagem dos filmes, dos agradecimentos, a gente toma contato com um tanto de gente envolvida na elaboração daquela obra audiovisual, que é uma coisa incrível, que é uma grande fantasia, né? Eu falo particularmente porque sou uma grande consumidora de audiovisual, eu gosto muito disso e acho importante entender e como isso se reflete no mundo, né? A monetização do direito autoral está dentro daquilo que a gente chama de economia criativa, que é importante para remunerar o autor da obra e aqueles que possuem direitos conexos a elas, como os atores e atrizes envolvidos aí na elaboração de um seriado ou de uma novela, né? E que é o meu caso do que eu acabei de contar para vocês, que é o caso da radiodifusora, que tem esse direito exclusivo de autorizar, proibir ou proibir, né, a retransmissão, fixação e reprodução das suas emissões, né? De novo, sem prejuízo dos direitos dos envolvidos naquela imagem. Tá? Se eu tenho uma imagem que eu não tenho uma tomada específica de uma pessoa específica, que são imagens, uma tomada do geral, do ambiente, não necessariamente isso envolve o direito do representado, porque não tem quem está representando ali, né? São as imagens genéricas de apoio, como a gente chama. Mas se eu tenho uma pessoa específica, Ruth, mas mesmo é uma pessoa que não é conhecida. Mesmo assim, se você vai usar a imagem dessa pessoa para colocar num documentário ou coisa que o valha, você vai precisar da autorização dela, tá? É diferente do que está disposto no artigo 46 da lei, que eu acho que é uma coisa que talvez a doutora Débora vai entrar com mais detalhes com vocês, né? Que são os casos em que eu tenho as possibilidades muito pontuais de utilização das imagens sem ter que pedir a autorização necessariamente para o autor ou para o retratado, tá? Mas são casos muito pontuais, são o que os americanos chamam de fair use. Para a gente é um pouco diferente, para a gente tem uma limitação legal maior em relação a essa utilização, mas acho que a doutora Débora vai falar, né, das questões jornalísticas, informativas, que em determinados aspectos dispensam a gente aí de ter que pedir uma autorização. Mas isso tem que ser feito com muito cuidado e é a exceção, tá? A regra é envolver o direito de autor, eu normalmente preciso da autorização, essa é a regra geral. As outras hipóteses que a gente está tratando aqui, que acho que a doutora Débora vai especificar, elas são a exceção. Então, a economia criativa é um negócio super importante. A nossa própria secretaria aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, desculpem, a gente tem a Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
que eu acho super moderno colocar dessa forma, porque realmente atende a um nicho específico de criação e que movimenta um grande mercado, tá? Com escalonamento de pessoas, enfim, é um mercado relevante. E aí tem uma segunda importância de algo que é para a gente refletir o tempo todo em relação ao nosso consumo de audiovisual, né? Mas que com a globalização, embora se fale em desglobalização, né, depois do Brexit, mas o audiovisual eu acho que é um negócio que está além das fronteiras, né? A gente gosta do audiovisual e daquilo que é interessante, daquilo que é bom. E quando você vê nas plataformas, embora ainda seja no Brasil o consumo maior é de televisão aberta, né? Mas você vê nas plataformas aí uma enormidade, um cardápio enorme de séries, de filmes. Então, contato com uma língua que, por exemplo, a gente não teria há 20, 10, 15 anos, hoje a gente tem, né? Tem um seriado sueco, um seriado grego, enfim, uma enormidade de uma riqueza sem tamanho. Mas além da riqueza de conhecer a outra cultura, ou ter contato com outra língua, ou com a beleza do audiovisual, né, dos outros países, tem uma questão aí não vou chamar armamentista, seria um erro, né? Nem é disso que ele está falando, é justo do contrário. Mas o Joseph Nye é um autor que escreveu sobre o hard power e o soft power, né? Desenvolveu uma teoria para entender essa questão da supremacia americana, né? E depois do 11 de setembro, o que aconteceu de errado, como uma potência, como os Estados Unidos teriam recebido um golpe desses, né? Dentro do próprio estado deles, né? Como que isso aconteceu? E ele escreveu, então, sobre os tipos de poder que a gente tem, que via de regra ele entende que são 3, né? E a gente vê aqui esse texto que eu cito dele, que diz que o poder cooptativo pode se basear na atração das ideias ou na capacidade de definir a agenda política, de maneira a moldar as preferências que outros expressam. A capacidade de estabelecer preferências tende a ser associada a recursos de poder intangíveis, como a cultura, a ideologia e as instituições. Essa dimensão pode ser vista como um poder brando, em contraste com o poder de comando rígido, normalmente associado a recursos tangíveis, como a força militar e econômica. Então é disso que ele está tratando. Ele vê 3 formas de poder: o poder bélico, o poder econômico, que são realmente fortes, e a gente percebe a existência, a força e a ameaça que eles representam para outros países. Mas eu tenho um outro poder que ele se dilui, né, e ultrapassa as fronteiras, que é o poder cultural. E como em cima disso, né, e aí determinados filmes ou séries com uma diretriz política muito clara, muito específica, de crítica a um sistema ou a outro sistema político, né? Como isso penetra nos consumidores do audiovisual e faz com que eles eventualmente reflitam sobre as suas crenças ou as suas concepções políticas, né? Então eu acho que isso é uma coisa muito importante e daí pensar o tempo todo, né, da valorização do conteúdo audiovisual nacional ou explorar a diversidade, né, que a gente tem. O Brasil é um país de dimensão continental, como os Estados Unidos, como a Rússia, e a gente, no próprio país, tem uma vantagem que eu reputo que tem que ser valorizada, né, dos portugueses que nos colonizaram, que fizeram um país de uma língua única. Então, uma novela que é assistida no Rio Grande do Sul, ela também é assistida no Piauí. E estamos falando aí de sul e extremo sul e extremo norte do nosso país, que é gigante. Então, a gente tem essa questão da língua que nos une muito fortemente, né? Embora existam características regionais, eu percebo uma preocupação do audiovisual de trazer isso e de valorizar de forma a atender a diversidade do nosso país. E isso é até
estimulado. Então, vejam, eu não poderia deixar de fazer não propriamente uma crítica, mas uma reflexão, né? Porque uma coisa é a gente ter um audiovisual naquilo que a gente chama das plataformas digitais, sejam nos aplicativos da internet ou mesmo no YouTube, né? A Europa tem debatido se essas que eu estou chamando de plataforma, de fato, são uma plataforma ou são um veículo de comunicação, porque a relação jurídica que se estabelece em sendo uma coisa ou outra é diferente, né? Existem questões até de tributação que são diferentes em relação a uma ou a outra, e as obrigatoriedades que são postas, né, uma televisão ou a uma plataforma são bem diferentes. Tá? No Brasil, a gente tem uma distinção enorme já entre a televisão aberta e a televisão por assinatura. A televisão aberta tem uma série de obrigações que têm que ser respeitadas, enfim, de horário até político, que é uma coisa que a gente tem vivido aí, né? Vai viver recentemente, nos próximos dias isso deve começar. E aí nas plataformas, então, que é um negócio que eu reputo bastante recente, sobre o qual a gente tem debatido de forma mais recente também, a experiência que a gente tem em relação a isso é menor, mas a Europa tá com essa discussão em curso se de fato é uma plataforma ou um veículo, e esse é um debate que poderia tomar uma nova palestra, mas o fato é que no Brasil a televisão, ela está em 97% dos lares do brasileiro. Então, a gente tem mais televisão do que geladeira na casa das pessoas, mais televisão que fogão, né? Não considerando aí o fogão a lenha, que ainda a gente vê muito nas casas, mas as pesquisas que são feitas indicam que a televisão é um suporte grandemente, eletrodoméstico grandemente usado pelo brasileiro. E o Brasil tem dificuldades econômicas, né? Então, a televisão por assinatura tem uma variação entre 17 milhões de assinantes até 19 milhões de assinantes. Ela fica nesse meio do caminho, né? E no Brasil ainda o acesso à internet é precário. E as pessoas que fazem esse acesso normalmente fazem de um aparelho de celular usando uma rede Wi-Fi, que nem sempre é delas, né? Então, uma realidade de São Paulo, dos grandes centros, é diferente da realidade do interior. O que implica dizer que, de fato, o que se consome aqui é o audiovisual da televisão aberta, tá? E a relação que se estabelece nos entendimentos jurisprudencial, né, no entendimento jurisprudencial é também diferente. E eu trago aqui uns casos só para a gente exemplificar, né? Paródia não viola direito autoral e sua exclusão do YouTube gera indenização. O YouTube tirou um vídeo de um rapaz que fazia uma paródia, uma brincadeira. A paródia tem uma decisão recente, que não tem tanto a ver com esse caso específico, mas tem uma decisão de uns 2 anos atrás, mais ou menos, do Supremo Tribunal Federal, falando que a paródia é uma das maiores formas, uma das maiores expressões da liberdade, da crítica política que é feita no nosso país, como de fato é mesmo. O brasileiro tem um humor muito peculiar em relação às questões políticas que acontecem, né? Mas nesse caso específico, o YouTube entendeu que o vídeo do rapaz violava um direito autoral e excluiu o vídeo do rapaz do YouTube, né? Veja, quando a gente está falando do YouTube ou da Netflix ou da Amazon, enfim, dessas plataformas, eu estou assumindo aqui que elas são plataformas, tá? A gente está falando de brigar, né, com empresas que são americanas, empresas que são estrangeiras, cuja sede administrativa talvez fique no Vale do Silício, mas cuja sede fiscal fique na Irlanda. Então, a briga que se estabelece, né, embora elas tenham um representante no Brasil, essas empresas são estrangeiras,
A briga que se estabelece é uma briga levando em consideração que você aceitou você clicou um OK nas regras que te são impostas, que não são negociadas para você carregar o seu vídeo ou o seu audiovisual nessas plataformas. Então, você aceita as regras que são impostas. E essas regras atendem regras de outros países, são baseadas em legislações estrangeiras e não na nossa, né? Não na brasileira, não na argentina, não na peruana. Enfim, a gente dá um OK. E o YouTube pode entender por uma exclusão, porque ele pode. O algoritmo pode, que ele lida com isso, afinal de contas, esse é o trabalho dele, ele tem essa informação feita com essa linguagem algorítmica, então ele vai entender que existe uma violação de direito autoral e exclui aquele conteúdo, né? E aí a pessoa demanda, ou seja, vai brigar em juízo e vai falar, olha, não, esse conteúdo é meu, né? E eu quero que você mantenha isso na minha plataforma, porque esse é o jeito que eu tenho de divulgar o meu trabalho. Então, esse é um caso específico em que o YouTube entendeu que havia uma violação de direito autoral no trabalho daquele rapaz, e a paródia é uma das exceções que a gente falou lá atrás, né? Eu posso usar um direito autoral para fazer uma paródia em cima dela, e nesse caso houve uma exclusão indevida do conteúdo desse rapaz que trabalha com esse perfil específico de fazer paródia, né, dessa música, uma chamada Malandramente, e aí ele vai fazer a paródia escrevendo medonhamente. Então o YouTube não reconhece isso e exclui isso do ar. Tá? Isso é uma coisa que a gente vê acontecer com outros aplicativos também, por exemplo, como o Facebook, que se entende que existe um perfil e aquele perfil tem característica de parecer falso, ele exclui, tá? É disso que eu tô falando. Aqui, especificamente nos casos que envolvam direito autoral. O YouTube foi condenado a uma indenização de R$10.000 por essa violação. Aí, uma outra situação, né? Google indenizar a banda gaúcha por violação de direito autoral. Então, nesse caso, a banda falava, olha, você está mantendo o meu conteúdo, né, no seu site. E esse caso é terrível, porque o Google vinculou a música da banda dessa banda gaúcha a um outro autor, como dizendo que outro grupo, outra banda era proprietária desse conteúdo musical. Né? Então, assim, uma doideira, coitados. Existiu a violação, eles entraram em juízo falando, olha, o Google está violando o nosso direito e está indexando errado, né? Porque essa música é nossa. Entraram com a ação e ganharam 50 mil de indenização por danos materiais e morais. Gente, eu estou trazendo aqui as notícias, não trouxe as decisões específicas, porque tem uma linguagem muito técnica e eu queria que a gente tivesse uma conversa um pouco mais leve. Então, eu trago notícias que são de jornais especializados, né, de advogado, mas de qualquer forma traz aí uma linguagem mais leve do que a que a gente tem que enfrentar, que é um juridiquês muito duro. E aí, para comparar então para vocês, porque esse raciocínio começa diferenciando, né, como ter um conteúdo numa plataforma do que é um conteúdo numa televisão e o que isso representa também para a monetização desse conteúdo, eu trago uma decisão do SBT que havia contratado um rapaz que ofereceu para ele um tipo de programa jornalístico, né, com características que são protegidas, né? Porque, veja, programa de auditório é programa de auditório, esse formato do programa de auditório em si, né, é algo que a gente vê que se repete, o programa de auditório existe mesmo. O que é protegido é quando esse programa de auditório toma características específicas num determinado apresentador, ou porque aquele apresentador se mostra com uma roupa específica, porque tem dançarinas e elas são organizadas de grupo de 4, porque ele tem a construção dele toda pensada para aquele programa. Então, isso tudo é protegido pelo direito autoral. Enfim, então esse rapaz traz, né, para o SBT uma proposta de um jornal feito num formato de arena, com 30 pessoas, chamado Jornal Show.
E o SBT fala, obrigado, eu não vou querer por agora, né? Aí o moço, tá bom, leva o projeto dele embora. E um dia vê como é que chama? O Aqui e Agora, feito nesse formato, que era um formato que esse rapaz tinha levado e oferecido para o SBT. A justiça entendeu que o SBT violou sim o direito autoral daquele rapaz que tinha concebido esse jornal show, né? E condenou o SBT em 720 mil reais por danos morais, desculpa, por danos materiais, né? E 30 mil por danos morais. Então dá um total de 750 mil reais. Vejam, eu trago para vocês duas outras violações, né? Uma do YouTube e outra do Google. Uma de 10 mil, que a indenização importa em 10 mil, e a outra que a indenização importa em 50 mil, das maiores empresas americanas. O Google está entre as top 4, né? Num que é chamado GAFA, Google, Amazon, Facebook e Apple, ou seja, das que são mais rentáveis, né? Da ordem de faturamento de bilhões, trilhões, às vezes maior que o PIB dos países. Então, tem quem pagar uma indenização de 50 mil, que é o dinheiro do cafezinho para eles, e o SBT, que é uma radiodifusora brasileira que provê TV aberta para os lares dos brasileiros de forma gratuita, que tem que cumprir com a legislação, né, é condenada em 720 mil reais pela violação dos direitos autorais. Então, a crítica que eu faço não é em relação à violação em si, porque a violação do direito autoral, de fato, tem que ser punida e ela é crime, né? Está previsto no Código Penal, é crime. A gente tem uma lei que dispõe sobre as regras de como usar ou como não usar os direitos autorais, mas é sobre a valoração que é feita, né? Em cima de um veículo ou em cima de outro. E um pouco também para chamar atenção pelo cuidado dos advogados que trabalham com isso, né, e que às vezes dão indicação de uma direção ou outra, que direção tomar, ou que direção seguir, ou quais as limitações, né, a importância do nosso papel, porque apesar da monetização e de ser uma economia relevante, importante, a economia cultural, a gente tem que observar as regras que estão dispostas, né? E se a gente não concorda com as regras dispostas, a gente muda as regras, a gente não viola as regras, tá? Enfim, mas um ponto de vista de super advogada, né? Era isso que eu queria trazer para vocês. Como eu fiz essa apresentação e faço aqui uma homenagem ao Quino, que legou a Mafalda para a gente e que, infelizmente, nos deixou aí na data de ontem. Então, com todo o cuidado de referenciar, a Mafalda é do Quino, né? Não é minha, é dele, mas está aí. E agradeço a oportunidade que vocês me concederam de falar nesse evento tão maravilhoso. Obrigada, viu? Queria agradecer aqui também a oportunidade de estar falando aqui para vocês. E eu vou falar um pouco da minha experiência assim, no uso de acervos, né, em obras audiovisuais, alguns conhecimentos nesse importante evento bem relevante aqui, né, nos dias de hoje. Então, os acervos, eles constituem um patrimônio cultural do país, né, de um país em geral, e esse patrimônio cultural, ele forma a base para a disseminação e o acesso à cultura, conhecimento, tanto para presentes gerações como gerações futuras. Só que o que a gente não pode esquecer, né, é que os acervos, eles se constituem de criações intelectuais protegidas. Então, quando a gente trata de acervos de qualquer natureza, né, documentos, fotos, obras audiovisuais, obras literárias, obras de arte, na maioria dos casos, possivelmente a gente está falando de obras protegidas por direitos elencados no guarda-chuva da propriedade intelectual, e que engloba justamente a propriedade industrial, que a doutora Ruth mencionou também na sua palestra, né? Tratando de marcas, patentes, desenhos industriais e afins, e dentro desse guarda-chuva a gente tem os direitos autorais, né? Em algumas situações, a gente tem que tratar o direito também da personalidade, como no caso de uso de imagem, voz de pessoas que são retratadas nas obras que a gente pretende reproduzir, né?
sejam obras audiovisuais de ficção, documentários, obras de caráter informativo, e cada uma tem as suas características próprias que a gente analisa caso a caso. É importante, né, a gente ressaltar que na Lei de Direitos Autorais a gente tem vários artigos, mas dois muito importantes que dizem respeito à proteção do direito do autor, que é o 28 e 29, o 28 estabelecendo que cabe ao autor o direito exclusivo, né, de usar, fruir e dispor da obra. E o 29, que estabelece que o uso, né, dessas obras, ela carece, ela prescinde de autorização prévia e expressa. E as exceções que a lei também prevê são as limitações do direito de autor, os casos de uso honrado, fair use, que é mais comum no direito anglo-saxônico, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, e na nossa lei estão elencados nos artigos 46, 47 e 48 da lei. E nesses casos é quando não se faz necessária a autorização dos autores ou dos seus titulares. Sobre o direito de imagem, não tem uma lei específica, mas eles são direitos previstos na Constituição, cláusulas pétreas, no Código Civil e acessoriamente em dois artigos da Lei de Direitos Autorais. O artigo 5º da Constituição, ele fala que são assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas, reprodução da imagem, voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. E o 16 e 20, que ele trata justamente do direito de imagem, nome, pseudônimo, voz e personalidade, né? Não vou entrar na discussão de biografias, porque não é o foco aqui, é uma discussão bem ampla. Teve uma decisão do Supremo em que não é necessária autorização prévia expressa para se publicar biografias, mas realmente aqui não é o foco, é uma outra discussão bem interessante sobre direito à personalidade. Então, entrando mais no assunto, no que normalmente é aconselhável fazer, quando a gente fala de um quadro, por exemplo, que para ser utilizado numa obra audiovisual, o quadro, uma obra de artes plásticas, ela pode ser utilizada por quem adquire, por exemplo, pendurar na sua sala de estar, mas ele não pode ser reproduzido sem autorização do titular ou dos herdeiros, que é o que estabelece o artigo 77 da lei. Essa é a premissa. Eu posso pendurar o quadro, mas eu não posso reproduzir esse quadro, essa escultura ou essa obra. Então, é um limite imposto pela lei quando a gente fala de artes plásticas. Então, quando uma produtora precisa filmar em alguma locação que tenha quadros, o que se recomenda é que esses quadros eles sejam substituídos por outros quadros criados, originários, pela produção de arte, por exemplo. E a produção de arte ela vai firmar um termo de originalidade daquela criação e que isso aí não viola direitos de terceiros, né? Ou então, o caminho, se for possível, é obter autorização expressa do artista ou dos herdeiros, a menos, nesse caso, que o dono da locação ele seja o próprio artista e autorize o uso da sua obra. Numa obra audiovisual, por exemplo, a gente segue o mesmo caminho, só que uma obra audiovisual, lembrando, ela é uma obra coletiva. Como ela é uma obra coletiva, os titulares desses direitos são o autor do argumento, literário, musical ou litero musical, e o diretor, a quem cabe o corte final. A produtora audiovisual, ela vai deter aqueles direitos patrimoniais para exploração comercial do filme por pelo menos 10 anos com exclusividade, que é o que a lei estabelece, e depois ela continua podendo explorar comercialmente, mas sem exclusividade. Então, aquela obra, ela pode, depois, se alguém quiser adaptar a mesma história, uma outra produtora pode, mas a lei garante um prazo exclusivo para que a produtora possa se recuperar os investimentos, ainda mais quando ela for a titular majoritária daqueles direitos. Então, o próprio detentor do acervo audiovisual, fotográfico, daquele acervo que ele tem ali a guarda, né, a manutenção, quando ele adquire e disponibiliza o acervo, ele também tem que estar ciente dos limites dos direitos dos titulares originais do acervo. E normalmente o que ocorre na prática é que o detentor do acervo ele libera a imagem, libera o suporte,
mas ele resguarda os direitos, ele se resguarda quando ele determina num termo de liberação, num licenciamento, ele determina exatamente que aquela pessoa que está adquirindo, aquela produtora, quem quiser usar, ela é responsável por liberar os direitos incluídos na obra, que é o chamado clearance, né, de direitos autorais. A liberação dos direitos autorais e de imagem. Quando a gente fala de direitos autorais, a gente esquece um pouco o direito de imagem, mas ele é importante porque se tiver pessoas retratadas ali, essas pessoas também têm que autorizar os seus herdeiros. Vou falar um pouquinho mais abaixo dessa questão. No caso de obras fotográficas e audiovisuais, o que se usa normalmente são os arquivos, né, Getty Image, Shutterstock, e outros, no caso a Altivis, vou falar um pouquinho mais abaixo, mais adiante, para uso das obras dos acervos. Então, a gente sempre tem que analisar justamente o que está sendo licenciado. Se aquela foto, se aquela imagem é royalty free, se tem alguma limitação de território, de modalidade, de prazo, se a produtora pode ceder para terceiros, se é pago, se não é pago. Então, todo isso é um conjunto de coisas que tem que ser analisadas, de elementos para se obter os direitos de uso daquelas imagens, daquelas obras. Para uso de obras fotográficas, estão contemplados também direitos do fotógrafo, que é o direito autoral, e do fotografado, como já tinha falado anteriormente, né? Se tiver imagem de pessoas. Então, isso tudo tem que ser analisado com muita cautela, por quem detém aquele acervo, né? E, inclusive, se forem pessoas falecidas, dos herdeiros, né? Na utilização de acervos audiovisuais, que normalmente pertencem a cinematecas, arquivos públicos ou até arquivos privados, né, que possuem essa capacidade de guarda e armazenamento, é importante se conversar com os detentores, com o acervo, para saber justamente o limite da autorização do diretor da obra, dos herdeiros, qual o escopo, né, como a gente falou antes, prazos, mídia, territórios. No caso de obras de artes plásticas, né, quadros, esculturas, né, pinturas, todas essas modalidades artísticas, existe uma diferença substancial tendo em vista o valor do quadro, né, aquele valor intrínseco que já existe ali. Então, o suporte físico ele se confunde com aquela propriedade material, com a própria criação, né? Então, o valor está no quadro e não na reprodução. Então, por isso que a reprodução ela só pode ser realizada com autorização expressa do artista ou dos herdeiros. Na lei anterior, é importante sublinhar que existia o que se chama de direito de sequência, né? Cada vez que a obra era vendida, se pagava 5%, isso estava expresso na lei, para que essa obra não fosse desvalorizada ao longo do tempo, né? Na lei atual isso caiu, mas até onde eu tenho conhecimento, isso ainda é praticado, na prática isso ainda é usado, né? E com relação a obras de artes plásticas, a Altivis, que é uma associação dos direitos de autores visuais, representa mais de 50 mil artistas nacionais, internacionais, ela realiza esse licenciamento e recentemente houve uma polêmica muito grande porque tem um projeto de lei que está no Senado que estabelece que os museus, para incluir isso nas limitações, né, que os museus eles poderiam, de fato, explorar tais obras sem pagar os direitos autorais, porque estaria dentro das limitações. E hoje em dia, até com a pandemia, tudo, que os museus têm feito passeios virtuais, né, tudo isso, ninguém fisicamente já está complicado, foi uma gritaria pelos autores, né, pelos detentores dos museus poderem ter essa vantagem, né, de não pagar, não remunerar os autores ou os herdeiros daquelas obras. Enfim, não é muito foco aqui, foi só para dar uma, né, falar sobre esse assunto que está assim em voga agora. Então, para produção de uma obra audiovisual, seja ela sob encomenda de um terceiro, com uma prestação de serviços ou uma coprodução, onde a produtora detém aquela titularidade, é importante que aquele termo de licença, de autorização, ele seja um termo amplo. A lei ela não estabelece a forma
A lei só estabelece que é preciso de uma autorização, os direitos autorais são direitos que têm que ser interpretados, os contratos, né, de direitos autorais têm que ser interpretados restritivamente. Então, é importante obter um termo amplo de autorização, licença, concessão dos usos dos acervos, e ela se presume onerosa, mas ela também pode ser gratuita, e, idealmente, ela ser feita prévia expressamente. E tem que prever todas aquelas modalidades e os usos pretendidos para aquela obra, né? Se eu vou exibir essa obra no exterior, eu tenho que prever esse direito internacional, Brasil exterior. Se eu vou explorar comercialmente no território só América Latina, ou só o Brasil e mundo, enfim, isso tudo tem que estar estabelecido no termo, porque a lei também estabelece que deve estar tudo explícito no contrato. Então, se esses direitos não forem conferidos para a produtora de pronto, de plano, no momento da negociação, a produtora precisa retornar ao titular, retornar ao acervo e obter tais direitos novamente. Então, assim, é uma coisa complicada. Às vezes você não encontra novamente o titular, o próprio acervo também não tem essa informação e a gente acaba tendo alguns problemas ali. Então, normalmente, os direitos eles devem ser licenciados sem exclusividade, obviamente, em caráter universal, o termo que se usa seria Brasil exterior, em caráter revogável e retratável, e pelo prazo máximo de proteção legal, para falar um pouquinho en passant de domínio público também, e com a possibilidade de ceder para terceiros para aqueles usos estritos naquela obra audiovisual. E previsão também de obra derivada, enfim, aí é uma outra palestra, mas é um uso amplo que as produtoras, quem produz conteúdo audiovisual deve se preocupar, né? Na utilização de acervos, a gente tem que avaliar também, como falei antes, nas limitações do direito de autor. E no caso do uso de imagem e voz sujeitos aos direitos da personalidade, se a utilização ela está em consonância com algum interesse público, cultural ou jornalístico, porque, como eu falei, o direito de imagem ele não tem uma lei específica. Então, o que se pesa no uso do direito de imagem é se existe ali um interesse público, um interesse cultural, se não há uma invasão à privacidade, à intimidade da pessoa. Então, seja ele um artista, um político, uma pessoa pública ou uma pessoa privada, existem as expectativas de privacidade, né, para o uso daquela imagem daquela pessoa, imagem e voz, né. Então, na utilização da obra de terceiros, em termos de direito autoral, os limites eles estão estabelecidos no artigo 46, 47, 48, e principalmente para produções audiovisuais, o inciso 8º é um inciso muito usado, porque ele justamente estabelece as regras, né? E estabelece que não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução em quaisquer obras, e aí o artigo fala, né, de pequenos trechos de obras pré-existentes, de qualquer natureza, ou de obra integral, quando de artes plásticas, obviamente, porque na obra, num quadro, numa escultura, a gente não segmenta, não corta aquela obra, e sempre que a reprodução em si não for o objetivo principal da obra nova e não prejudicar os interesses legítimos, né, do interesse dos autores. A lei não define o que é pequenos trechos e também não define o que é prejuízo justificado. Então, muita coisa ali vai girar em torno do bom senso, né? As limitações elas são conhecidas como fair use, que é um conceito importado nos Estados Unidos, mas eles tratam de uma forma diferente, eles têm muito mais flexibilidade, e a gente chama de limitações, uso justo ou uso honrado. E essas limitações, elas são impostas e elas tratam da desnecessidade de obtenção de autorização dos titulares. E nessas limitações, nessas regras, isso foi muito bem transplantado para a nossa legislação, é a chamada regra dos 3 passos, que é adotada pela Convenção de Berna, que a reprodução em si não é o objetivo, não pode ser o objetivo principal da obra nova, não atente ou não prejudique a exploração normal da obra originária e que não cause um prejuízo injustificado aos interesses do autor. A Convenção de Berna ela é a base toda dos direitos autorais no nosso direito civil, que a gente segue, não do anglo-saxônico.
Os Estados Unidos acho que só aderiu à Berna em 1976, a Convenção de Berna é de 1886. Então, o Brasil foi um dos primeiros países a aderir e a gente importou isso para a nossa legislação, tá? E, além disso, no caso de direito de imagem, é o que eu falei antes, vai se levar em consideração os direitos coletivos, a informação, cultura, que também são direitos constitucionais e que têm que ser balanceados ali no dilema entre o limite do uso privado e do uso público. O Supremo Tribunal Federal está prestes a julgar um caso interessante, que é o direito ao esquecimento, que vai entrar na pauta, iria entrar hoje, no dia 30, mas vai entrar na pauta na semana que vem. Então, é importante estabelecer que isso está sendo muito esperado, que foi o caso da Aida Curi, que foi uma moça que foi estuprada, morta em 1958, e foi um caso retratado no programa Linha Direta da Globo, em 2004, que era um programa considerado um pouco jornalístico, né? Mas a família entrou com essa ação e já teve, o STJ já teve alguns julgamentos, e agora o STF vai julgar esse pedido da família ao direito ao esquecimento, e isso vai ser um marco, essa decisão, porque afeta casos similares, né, de repercussão geral, e vai ter essa repercussão geral. Enfim, estamos aguardando avidamente. Então, assim, já levando um pouquinho para o final aqui, é importante a gente estabelecer e ter em mente que qualquer caminho que se pretenda traçar no uso do fair use para a utilização de obras é imprescindível avaliar a cena, avaliar caso a caso, e sempre, ainda que se opte por não obter autorização, incluir os créditos, que é um direito moral que é inalienável e irrenunciável, do direito de autor, né, do diretor, por exemplo, de uma obra audiovisual, do autor do quadro, né, e verificar se a obra que a gente tem que utilizar também está em domínio público ou em domínio pagante. Porque, como falamos antes, o titular ele tem um direito exclusivo de autorizar ou não, mas ele é um direito temporário. Ele é um direito temporário porque ele encontra-se em domínio público, findo aquele prazo, ele entra em domínio público, e aí ele é de livre utilização. Então, a lei determina claramente esses prazos de obras, para que as obras caiam em domínio público, para que elas possam ser de livre utilização. Em regra geral, no caso dos autores de obras literárias, artísticas, científicas, esse prazo é de 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro subsequente ao da morte do autor. Se tiver coautoria da morte do último coautor, por exemplo, isso é muito comum em músicas, né? Obra musical, livros também, mas obra musical sempre tem, né? Vários autores, compositores daquela obra. O caso do Noel Rosa foi um caso famoso também, porque ele faleceu muito novo, mas as músicas deles tinham coautores, Braguinha, enfim, alguns autores, e isso foi, para cair em domínio público, demorou mais, né? Demora mais. No caso de obras audiovisuais e fotográficas, elas não entram na regra geral. O prazo é de 70 anos a contar de 1º de janeiro do ano subsequente da divulgação. Então, é importante que as produtoras coloquem aquele copyright com 1 ano, né? Embora o direito autoral brasileiro não exija um registro formalizado, o direito autoral ele já surge no momento da criação, aquilo ali prova quando que a obra foi divulgada. No caso de obra audiovisual, um CPB, que é emitido pela Ancine, enfim, aí tem várias formas de provar. É importante esclarecer que no que se refere, né, aos direitos dos herdeiros, eles possuem, sim, direitos sucessórios, mas não são vitalícios para os herdeiros, não é a vida toda dos herdeiros. A lei antiga dizia que eram vitalícios para os herdeiros, e agora a lei nova, né, a lei de 96, mas ainda falamos nova lei, ela se limita ao prazo legal de 70 anos, e aí da morte, de 1º de janeiro da morte do autor, e depois, se o herdeiro ainda estiver vivo quando acabar os 70 anos, a obra continua em domínio público, ele não readquire direitos por conta dessa herança, né, de ser herdeiro. Para o direito de imagem, os direitos são praticamente imprescritíveis, os herdeiros, na verdade, exercem em nome próprio, no caso, porque quando a existência da pessoa se extingue, né, com a morte, conforme o artigo 6º do Código Civil, o herdeiro ele pode exercer aquele direito
em nome do retratado, mas em nome próprio, não em nome do retratado. Perdão, não em nome do retratado, mas em nome próprio. Só finalizando aqui, concluindo, no caso de obras musicais, a gente não falou muito, mas é porque obras musicais a gente não aconselha que seja usado o uso da limitação do direito de autor, porque os direitos em obras musicais são bem complexos. Tem o direito de editora, de gravadora, de intérprete, direito conexo, então é muito complicado estabelecer também o uso de um pequeno trecho de uma obra musical, um acorde, uma nota, umas 3 notas, então a gente fica no safe side ali, direitos de produtor fonográfico, intérprete, gravadora, editora, enfim. E pontuando que houve uma decisão muito importante nos tribunais, no caso do documentário do Chacrinha, do Nelson Roineff, que ele foi vitorioso no pleito contra a utilização de pequenos trechos de músicas numa obra de caráter documentário. Mas é uma coisa bem pontual. Ele, na verdade, ele tinha uma verba determinada para comprar as músicas, para adquirir aqueles direitos, e quando ele chegou nas editoras, nas gravadoras, a verba extrapolou, assim, sei lá, 2, 3 vezes, e ele entrou com uma ação declaratória pedindo para que se usasse esse artigo, e a Warner entrou com uma ação, enfim, no final ele foi vitorioso e a corte entendeu que para obras documentais e pequenos trechos, aquela obra específica poderia ser utilizado sem a autorização prévia. Enfim, o tratamento de obras musicais é um assunto em si complexo, e eu acho que a gente tem que deixar para um outro seminário que a Rita vai organizar, e a gente vai chamar um especialista para falar sobre isso. É isso, queria agradecer, e qualquer coisa eu estou à disposição.